que trazem o conhecimento acerca de Deus, que é de reconhecer Javé como o único Deus e Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo, e reconhecer o Espírito Santo como a essência do Deus Altíssimo e como essência do Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina é fundamental, porque se nós desmerecermos o Senhor Jesus Cristo, se nós desmerecermos o Espírito Santo, nós estaremos fadados à derrota e à condenação eterna. Lá em Colossenses capítulo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é tão pleno quanto Deus. Vemos que diante das castas e potestades que assolavam em sua época, em seu ministério terreno, os demônios reverenciavam Jesus como Filho do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo diz que em Jesus Cristo habita meia plenitude da divindade, ou uma parte da plenitude da divindade. Não, ele fala a plenitude de toda a divindade. Ele é 100% Deus, assim como o Deus Altíssimo também o é. E existem várias passagens ao longo de todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Espírito Santo, em especial no livro de Atos, sendo reverenciado como Deus. O apóstolo Pedro, ali na morte de Ananias e Safira, ele declara: como mentiste ao Espírito da verdade, mentiste ao próprio Deus. Quando lemos a palavra, o termo Paráclito, Paráclito serve tanto para o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e também para o Espírito do Deus Javé, o Espírito do Deus Altíssimo. Então veja aqui algo interessante, que ele faz essa afirmação: para que o mundo conheça o único Deus e a Jesus Cristo que enviaste. Quão terrível é em algumas denominações, em alguns ismos, no comunismo, o Estado tentando ser como Deus, agindo como Deus. Em Pernambuco, uma seita petista coloca Lula numa cruz, a imagem de Lula numa cruz, e o reverenciam como Deus, um criminoso, assaltante de bancos que tem conluio com as Farc, com o crime organizado, sendo reverenciado como Deus. Quão terrível é muitas vezes no budismo e também em outras seitas, quão terrível é no islamismo, eles esperarem uma espécie de Messias que se chama El Mahdi. É o anticristo, filho de Satã. Nós cristãos sabemos bem disso. Quão terrível é algumas seitas que se disfarçam no cristianismo e que são doutrinas diabólicas. O fundador era maçom, como Charles Taze Russell, que fundou os Testemunhas de Jeová, que dizem que a primeira criatura foi Jesus Cristo. Quão terrível é a farsa das traduções das Bíblias que assim eles fazem. Eles, nas traduções mais antigas, eles colocaram o texto em Hebreus: e todos os anjos o adorem. Como eles viram que cairia em contradição dos anjos reconhecendo que são criaturas feitas por Jesus Cristo, na versão de 1967, ele colocou que os anjos deveriam homenagear a Jesus Cristo. Diminuíram o termo adoração por homenagem, para difamarem que Jesus Cristo é Criador e Senhor, que é digno de toda adoração, até mesmo pelos anjos e pela humanidade. Não vou estar entrando aqui nas diversas seitas nas quais o diabo cria espécie de Messias. Lá no Egito, o deus Horus era uma espécie de Messias. Baal era uma espécie de Messias. Na maçonaria tem o Iluminado, que é o esperado Messias que eles esperam. Lá no budismo tem o Maitreya, eles esperam o Maitreya, Messias que fará sinais, como nos diz em Apocalipse. Então Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é verdadeiro, verdadeiro como Deus Pai é o único Deus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me entregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Jesus Cristo é criatura, né, nós podemos entender aqui. Alguns arqueólogos e cientistas fizeram cálculos e estabeleceram uma idade para a existência da Terra. Note que o Senhor Jesus Cristo era um com Deus antes que tudo fosse criado.
Lá em Jó, na revelação sapiencial que assim Moisés recebe ao escrever a história de Jó, ele revela usando o termo Elohim, ou seja, Elohim é o plural majestático, pai e filho construindo as hierarquias de anjos, ou seja, criando as ordens de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Veja que antes que o mundo existisse, antes que tudo pudesse existir, Jesus Cristo já era um com o Pai e com o Espírito Consolador. Veja no 6, manifestei o teu nome a todos os homens deste mundo, eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Veja que o Senhor Jesus Cristo veio e se manifestou em carne. João também traz a revelação que para isso se manifestou o Filho do Deus Altíssimo na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Então vemos que essa é a essência do Evangelho, no sentido da salvação para a humanidade. Ele cumpre a palavra do Pai, realiza os sinais que acompanham as profecias que diziam que Jesus é o Filho de Deus, e eles obedeceram a tua palavra, ou seja, os discípulos que haveriam de receber essa intercessão. Manifestei o teu nome aos homens deste mundo, eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. O mundo recebeu a exposição do Evangelho, mas somente aqueles a quem o Pai deu para Jesus Cristo, esses foram selados e guardados. Dentre esses que foram guardados, um deles rejeitou. O ladrão Judas perdeu esta salvação, pois depois de ter traído o Senhor Jesus, ele se suicidou. Algo interessante que é frisado neste versículo, que é Deus, por antemão, prever aqueles que hão de herdar a salvação. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Cremos aqui que Deus, pela sua presciência, porque Ele sabe todas as coisas, Ele concede, pelo privilégio da exposição da palavra, serem chamados de eleitos. Estes são aqueles que o Pai deu para Jesus Cristo pela exposição do Evangelho, e esses sim são selados. Esses aos quais o Senhor Jesus Cristo vai, assim, regenerar, purificar, santificar e, enfim, glorificar pela ressurreição dentre os mortos. Então não são todos que são eleitos. Como dizia João Calvino, que é muito mais ferrenho em sua doutrina, na doutrina da eleição, ele diz que os verdadeiros eleitos, eles se regeneram no sangue de Cristo todos os dias, porque ele tem a presença do Espírito Santo e zela essa presença numa manutenção diária. Ele sente nojo do pecado e ele não fica muito tempo ali no pecado. Ele se arrepende e sempre volta para a presença do Senhor. Esses são os que confirmam as suas eleições. Esses são aqueles que buscam os frutos do Espírito para serem testemunhas do Senhor Jesus em boas obras, em caráter e em conduta. Como eu falei, os desafios do Evangelho, da pregação do Evangelho, não eram fáceis. Principalmente porque eles haveriam de enfrentar o desafio da perseguição dos maiorais de Israel. Os mesmos que matariam o Senhor Jesus Cristo, a corrupção dos fariseus e dos saduceus em conluio, os chamados herodianos, os mesmos haveriam agora de desencadear uma terrível perseguição contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo começou intercedendo por Ele mesmo, e a partir do versículo 8 em diante, Ele vai começar a interceder pelos seus discípulos, para que agora os seus discípulos, revestidos do Espírito Consolador, pudessem ficar firmes diante do Sinédrio. Quão terrível é, existem profecias contidas em Apocalipse, que lá no Apocalipse muitos terão as suas cabeças degoladas no momento mais de crivo, mais terrível da perseguição do sistema global, do sistema do anticristo, assim oprimindo a igreja de Cristo. Algo que já se expressou lá atrás no passado. Basta nós observarmos que a igreja de Cristo, que não adorava o busto de Nero, não adorava o busto de Vespasiano, não adorava o busto, a estátua do rei Domiciano, esses eram degolados, torturados e mortos. E aqueles que não adoravam as imagens, o sinal da besta, do anticristo daquela época,
esses eram terrivelmente mortos. Ser cristão era correr risco de morte, perder a sua cabeça, ser queimado, ser flagelado e humilhado de diversas formas. Veja o livro de Hebreus, capítulo 10, você vai ter uma pequena ideia do que era ser cristão naquela época, indicando que lá no futuro, um futuro como este agora, tudo já está preparado. Você nem se deu conta, mas já foram criados mecanismos legais para que qualquer palavra que você fale contra cultura africana, cultura LGBT e contra certas autoridades, você seja colocado atrás das grades. Veja na janela 1040 o que a lei da Sharia, que é promovida pelos islâmicos, fazem com os cristãos. Essas imagens não são transmitidas pela Rede Globo, mas se você buscar no YouTube, na verdadeira informação, você vai ver que muitos cristãos católicos verdadeiros são crucificados, suas filhas estupradas pelos islâmicos, a morte, os bens são confiscados. Para que você tenha uma ideia, só de 2014 para cá, por ano, de 2014 a 2017, por ano, morrem de 90 mil a 110 mil cristãos na janela 1040 pelos islâmicos. Os islâmicos chegam ali com toda a intensidade, rangendo os dentes, e eles esperam que as pessoas apontem o dedo para cima e dizam Alá, Alá Akbar. Ou seja, Alá é Deus, o único Senhor. E quando os cristãos verdadeiros não pronunciam essa frase, eles já tomam um tiro na cabeça, já recebem a morte, têm as suas cabeças cortadas. Então nós já estamos vivendo dias semelhantes ao que a igreja primitiva passou lá naquela época. Então esteja atento, que muitas vezes você no conforto, às vezes sentado aí, ouvindo mensagem, você vai chegar em casa, talvez lá no seu armário esteja a dispensa completa, sua conta bancária tem alguns reais, você está vivendo bem, então você fala, isso não chegará aqui. Tome cuidado. Hitler, um dos anticristos, quando ele se levantou, ele começou a destruir os grupos cristãos da forma mais sutil possível. Como? Pegou ali os testemunhas de Jeová, matou alguns católicos, matou alguns esotéricos, e os judeus pensavam assim, essa perseguição nunca vai chegar até a mim. Essa perseguição aí não vai chegar a mim, porque eu sou judeu, eu tenho a promessa, Javé prometeu que eu seria riquíssimo, e eu também estou no partido do Hitler aqui, não vai acontecer nada comigo. 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Então Hitler começou sutilmente a matar os cristãos. E hoje nós estamos cerceados por todo um aparato legal que controla a igreja através do politicamente correto. Se a minha mensagem, essa que eu estou entregando aqui, adquirir 1.500 visualizações, a minha mensagem vai ser bloqueada porque eu falei de islâmicos aqui. Talvez eu não chegue nem a 100 visualizações, mas se eu chegar a 1.500 visualizações, essa mensagem será bloqueada. O Google e o YouTube vão bloquear a mensagem do Evangelho, como eles fazem. Ou você prega a mensagem politicamente correta, ou você não tem direito de difusão do Evangelho. Então aqui nós vemos primeiramente o Senhor Jesus interceder por si mesmo, depois ele intercede para os apóstolos, diante dos desafios da pregação do Evangelho, para que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, para que eles pudessem guardar a palavra e ser santificados por ela. Veja o que ele fala no versículo 15, no 17, 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Muito cuidado. Muitos apóstolos de Cristo começaram tão bem, mas assim como Demas foram contaminados com os encantamentos do mundo. Cuidado com a televisão, cuidado com muitos do politicamente correto que fazem entretenimento, escrevem livros. A filosofia mundana não pode ser enxertada na palavra de Deus. Já citei um dos pastores vagabundos que usam o neomarxismo para interpretar a Bíblia. Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, Rubem Alves que morreu. Eles usam filosofia marxista para interpretar a Bíblia. Nós não podemos ser contaminados. Veja o Frei Beto, veja Leonardo Boff, esses vagabundos da Igreja Católica que usam doutrina do mundo, do mundanismo, e pregam dentro da igreja para enganar os incautos.
muito cuidado com a estratégia do toyotismo, para não transformar a sua igreja numa empresa. Igreja não é empresa, igreja é sustentada pelo Consolador. Está dizendo aqui, ó, o Consolador é que sustenta a igreja. Igreja vive de oferta, igreja não tem fins lucrativos. Os discípulos não poderiam ser contaminados. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote eterno, ele clama: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, da contaminação do mal. Você notou que você não é isento do mundo? Você tem que andar no mundo? Você notou que você tem que andar por qualquer lugar, na faculdade, na sua empresa, trabalhando lá com o seu automóvel, como taxista, ou seja lá qual seja a sua função? Você não vai ser isento da dor, da angústia, de passar pelo mundo. Mas o que é mais importante, e o Senhor Jesus como sacerdote intercede, é que você não seja contaminado com o veneno do mundo. E depois ele clama por nós: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu não vi o Senhor Jesus Cristo morrer, mas o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos está no meu coração. E ele faz essa palavra ferver no meu coração. E ele me revigora todos os dias a acordar de manhã cedo e ler a sua palavra. Porque ele a cada dia me lembra da minha responsabilidade. Minha igreja tem 500 membros? Não. Tem uma multidão que segue Pastor Fernando? Não. Poucos são os meus discípulos. Eu tenho alunos muito fortes que continuam dando continuidade aos ensinamentos que foram aprendidos aqui nesse seminário. Eu estou agora aqui, ó, no YouTube pregando a palavra de Deus para que o mundo possa assistir. Isso não me afeta em nada, porque Jeremias só tinha Baruque ao lado dele. Então aqui nós vemos o que, ó? O Senhor Jesus Cristo intercedendo pela igreja, para que a igreja possa dar continuidade à incumbência. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a remanescente cristã Filadélfia tem feito, levado avante a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus Altíssimo, eu te peço, Pai Santo, neste momento, visita a remanescente cristã Filadélfia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cumpre essa palavra em nossas vidas. Tira todo o desânimo, tira todo o cansaço, tira todo o mal, Pai Santo, que está diante de nós, que está acima da nossa capacitação, para que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja invocado e esse mal possa partir em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, revigora a remanescente cristã Filadélfia. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, visita esses que nos assistem pelo YouTube, que sejam capacitados, revigorados e encorajados a buscarem em Ti a força para sobreviverem, para se manterem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a força das trevas que tem impedimento na vida desses que nos assistem seja repelida e afugentada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece a todos que nos ouvem, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.